Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com o tema elasticidade. Aqui é o professor Luiz Miranda, voltando com esse tema. Lembra que eu falei que a gente ia dar uma pausa e que pontualmente voltaria com esse tema? Pois é, o Economicão recebeu um pedido de ajuda. Diga lá, meu companheiro Economicão. E aí, galera, aqui é o Economicão. Hoje vamos atender ao amigo do nosso canal que pediu ajuda em uma questão. Ah, legal, Economicão. Quer dizer que tem um inscrito do nosso canal que está precisando de ajuda numa questão de elasticidade? Beleza, então vamos ajudar ao nosso amigo. Questão número 166 da nossa playlist. É uma questão enviada por um inscrito do canal. Analise a seguinte situação. A elasticidade da demanda para a eletricidade é 0,3 no curto prazo e 1,9 no longo prazo. Muitas firmas de energia elétrica investem em energia nuclear na perspectiva de reduzir seus custos. Em vez disso, a energia nuclear revelou-se muito mais dispendiosa do que se esperava. Para arcar com esses custos superiores, essas firmas elevaram suas tarifas. Esta elevação da tarifa irá ajudá-las? Responda para o curto e o longo prazos. Para ilustrar sua resposta, suponha que as tarifas ou preços subiram 10%. Então, meus amigos e minhas amigas, uma questão aí meio que de julgamento, né? Você quer o examinador aí, o professor, ou quem está fazendo a pergunta para o nosso amigo, quer saber o que vai acontecer com as firmas de eletricidade. É uma questão muito interessante, mas a gente precisa fazer alguns comentários gerais do ponto de vista econômico. Premissas, então, para resolver a questão. Em primeiro lugar, estamos falando de elasticidade e preço da demanda, porque aqui falou de elasticidade da demanda, né? Veja que a elasticidade da demanda pode ser elasticidade de renda, elasticidade de preço cruzada. Então, vamos deixar as coisas claras, né? Entendemos que estamos falando de elasticidade e preço da demanda. Segunda premissa, que a eletricidade é um bem normal, ou seja, quanto maior a renda do agente econômico, maior a quantidade demandada de eletricidade. Faz bastante sentido. Suponha que o cidadão, né, tem lá um gasto mensal de eletricidade, ele tem um bom aumento de salário, muda de emprego, aí ele compra um ar-condicionado, compra equipamentos eletrônicos, ou seja, a demanda de eletricidade aumenta com o aumento da renda. Faz bastante sentido. Mas isso não está mencionado no enunciado, então é importante a gente deixar bastante claro, tá? Terceira premissa, para o caso de bens normais, que corresponde à maioria das situações na economia, a elasticidade de preço da demanda é um número negativo. Por vezes se utiliza seu valor como se fosse positivo, como se foi aqui no enunciado, mas o correto seria sempre mencionar a elasticidade de preço da demanda em termos de valor absoluto ou de módulo, tá? Então, estou fazendo algumas observações, né, que a gente poderia ter um enunciado um pouquinho mais preciso, né? Então, isso é importante para que vocês fixem o conhecimento. Então, vamos lá. Como ficaria o enunciado, né, com essas alterações aí que a gente está sugerindo? Analise a seguinte situação. O módulo da elasticidade, preço da demanda para a eletricidade é tal, tal, tal. Beleza? Então, essa seria uma redação melhor para o enunciado, uma sugestão de redação, evidentemente, né? Beleza, agora vamos falar sobre elasticidade e preço da demanda. Isso é importante nós revisarmos a teoria para poder resolver a questão. A classificação dos bens conforme a elasticidade e preço da demanda é a seguinte. Quando o módulo da elasticidade e preço da demanda é maior do que 1, temos um bem com demanda elástica. A quantidade demandada varia mais que proporcionalmente em relação a uma alteração no preço. Beleza. Quando o módulo da elasticidade e preço da demanda está entre 0 e 1, temos um bem com demanda inelástica. A quantidade demandada varia menos que proporcionalmente em relação a uma alteração no preço. E quando o módulo de elasticidade e preço da demanda é igual a 1, temos um bem com elasticidade unitária. A quantidade demandada varia na mesma proporção que a respectiva alteração no preço. O enunciado nos deu os dois valores de elasticidade da eletricidade, né? Parece aquele que ele pega trava-língua, né? Elasticidade da eletricidade. Um tigre, 2 tigres, 3 tigres, né? Beleza, até isso o enunciado é pegajoso. Mas, então, nós temos dois casos, uma demanda elástica e uma demanda inelástica, dependendo do prazo, né?
Vamos então analisar o primeiro caso, que é o curto prazo. De acordo com o enunciado, no curto prazo, a eletricidade tem elasticidade, o módulo de elasticidade igual a 0,3. Assim sendo, nesse caso, a demanda da eletricidade é inelástica, né? Porque ela está nesse intervalo aqui, então ela é inelástica. Combinado, pessoal? Isso é importante, né? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos analisar graficamente. Eu sou uma pessoa chata, que toda a questão de elasticidade eu sempre procuro fazer uma análise gráfica, vai ajudar muito, né? Quando nós temos uma demanda inelástica lembra o quê, amigos e amigas? Isso, a letra I. Então, a curva de demanda ela vai ser próxima da vertical. Então, analisando graficamente, a curva de demanda inelástica é mais próxima da vertical. Vamos supor nós que temos um preço 100 para eletricidade, né? E a quantidade demandada seria de 1000, tá? Só fazendo o exemplo para ficar fácil os cálculos. Como é que nós vamos analisar a situação da empresa? Aí está outro pulo do gato. Você tem que sempre analisar a situação da empresa, amigos e amigas, em termos da receita dela, né? Da receita ou do lucro. No caso aí, como não foi dado nada de custo, nós vamos falar só da receita da empresa. Qual é a receita da empresa na situação inicial? A receita da empresa vai ser preço vezes quantidade. Então vai ser 100 vezes 1000, a receita é 100 mil. Beleza? Receita total antes do aumento do preço da tarifa. Agora, o que acontece? A tarifa subiu 10%, por isso que eu pus o valor de 100, né? Vai ficar fácil de calcular de cabeça. Então a tarifa subiu de 100 para 110. A quantidade ela vai diminuir. Por que ela vai diminuir? Porque nós estamos diante de um bem normal, né? Então ela vai diminuir. Então, agora, qual que é o valor da quantidade após o aumento da tarifa? O que nós vamos fazer? Vamos calcular. Como que nós vamos calcular? Lembrando que a demanda é inelástica, né, da eletricidade, e a fórmula da elasticidade de preço da demanda qual é? Variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual do preço. Vamos isolar a variação percentual da quantidade demandada. A variação percentual da quantidade demandada vai ser elasticidade vezes a variação do preço. Nós temos que colocar o quê? Um sinal negativo na elasticidade. Por quê? Porque nós estamos diante de um bem normal. Então, com os bens normais, a elasticidade tem valor negativo. Por isso que é importante ter um conceito bem sedimentado na cabeça. Então, vai ser menos 0,3 vezes a variação do preço, que o enunciado falou que é 10%. Certo? Então, a variação percentual da quantidade demandada vai ser de 3%. Beleza. Nosso exemplo, a quantidade inicial era 1000, né? O valor de Q2 vai ser o quê? Vai ser a quantidade inicial menos 3% da quantidade inicial, porque ela vai reduzir em 3%. Vai ser 1000 menos 3% de 1000, isso vai dar 1000 menos 30, quantidade Q2 vai ser 970. Legal! Então nós temos aqui, ó, de 1000 caiu para 970, ou seja, uma queda de 3% da quantidade. Beleza, meus amigos, minhas amigas? Agora podemos calcular a receita no segundo cenário, porque nós temos o preço, né, e a quantidade. Aqui seria P2, né, um errinho aí, desculpem, pessoal. Então a receita vai ser P2 vezes Q2, 110 vezes 970, a receita total vai ser 106.700. Significa que a receita da empresa subiu para 106.700 no curto prazo, teve um aumento líquido da receita de 6,7%, né? Que é 106.700 dividido por 100 mil, né? Dá um aumento de 6,7%. Por isso que é importante colocar números convenientes, a gente pode fazer a conta de cabeça. Beleza? Então no curto prazo essa situação. Vamos analisar agora o longo prazo, como pede o enunciado. De acordo com o enunciado, no longo prazo, a eletricidade tem o módulo de 1,9, mais um errinho aqui, perdão. Neste caso, a demanda de eletricidade é do tipo elástica, beleza? Então, analisando graficamente, nós temos uma curva de demanda elástica mais próxima da horizontal. Então, começando do preço 100, quantidade 1000, vamos calcular a receita, vocês já sabem que dá 100 mil, legal. Agora, a tarifa vai subir 10%. E a quantidade vai cair, veja que ela vai cair mais, né? Porque a curva de demanda é elástica. Vamos calcular então. Então, ela é elástica, a fórmula da elasticidade é essa daqui que você já sabe. Isolando a quantidade demandada, nós vamos ter isso aqui. Substituindo o valor menos 1,9, porque é um bem normal, tem que ser negativo, a elasticidade, vezes 10%. Variação percentual da quantidade demandada é de menos 19%.
Nosso exemplo, a quantidade inicial é 1.000, o valor de Q2 vai ser o quê? Q1 menos 19% de Q1. Isso vai dar 1.000 menos 190, Q2 vai ser 810. Legal, ó, caiu de 1.000 para 810, a quantidade caiu 19%. Podemos calcular, então, amigos e amigas, a receita nessa situação. A receita vai ser P2 vezes Q2, 110 vezes 810, 89.100. A receita da empresa caiu para 89.100 no longo prazo, uma redução líquida de 10,9%, meus amigos e minhas amigas. Ou seja, resumindo, né, no curto prazo, o aumento da tarifa vai aumentar a receita da empresa em 6,7%. E no longo prazo, o aumento da tarifa fará a receita da empresa reduzir em 10,9%. Então, em um cenário, ajuda a empresa, no outro cenário, piora a situação da empresa. Entendido? Espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço e até a nossa próxima questão. Valeu!